Uma das histórias de terror real que marcaram o Brasil na década de 80 foi o caso do maníaco do parque. Entre 1980 e 1983, um homem chamado Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o maníaco do parque, cometeu uma série de crimes horrendos em São Paulo. Ele atraía suas vítimas, geralmente mulheres, para o Parque do Estado, onde as agredia e assassinava. O caso chocou a sociedade e gerou um clima de medo na cidade, especialmente entre as mulheres. A polícia iniciou uma intensa investigação, e o maníaco só foi capturado em 1983, após uma série de denúncias e a coleta de evidências. O julgamento e a revelação dos detalhes dos crimes causaram grande repercussão na mídia e na população, tornando-se um dos casos mais emblemáticos de violência da época. Essa história é um lembrete sombrio dos desafios que a sociedade enfrenta em relação à segurança e à proteção das pessoas, e ainda é lembrada como um dos episódios mais trágicos da história criminal brasileira. Antes da investigação dos crimes em série, já havia sido intimado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora Frankel, que utilizara para a compra de um capacete. Tendo alegado a utilização do cheque com o consentimento de Isadora, que não era sua namorada, e sim mais uma vítima escolhida aleatoriamente, foi liberado logo depois. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes. O proprietário na época relatou estranha atitude do funcionário que, dias antes da visita da DHPP, teria deixado uma bilhete reportando sua súbita demissão e saída da empresa. No dia anterior ao homicídio, cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um de seus episódios psicóticos, a qual mencionou não poder acompanhá-lo naquele momento. A garota, portanto, notificou ter sido concedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava, para que, caso houvesse interesse, que lhe procurasse. Ela relatou isso à DHPP, a qual de imediato contatou o telefone, tendo a empresa de motoboys a qual já investigara anteriormente. Em resposta do lado oposto da ligação, o proprietário informou então a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava seu retrato falado, bem como um recado de despedida. Francisco era extroverso, e tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflito em seus relacionamentos, para se utilizar destas informações para a conquista e convencimento das garotas. Atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente descrevia como tristes e de cabeça baixa, com aparente suscetibilidade à aproximação de estranhos ao desaparecer. Deixou apenas o jornal e um bilhete sobre a mesa. Lamentava ter de ir, pedia desculpas pela forma repentina da partida. Em meio às investigações e após a saída de Francisco da empresa de motoboys, houve contato do proprietário com o DHPP, quando mesmo solicitava a visita do delegado ao local. Quando da chegada, o proprietário indicou estranheza na descoberta de um osso de costela bovina junto a um RG inserido na cerâmica do vaso sanitário dos banheiros da empresa, descoberto apenas em função de quebra. Estava ali a conexão do Francisco e sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz. Francisco empreendeu em fuga com destino ao sul do país, onde fora encontrado. Quando na presença da delegado da DHPP/SP, Francisco confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos. Ele também indicou a localização das ossadas de Selma, as quais ainda não haviam sido encontradas pela polícia no Parque do Estado.
Após capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas conseguia convencer as mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que tinham acabado de conhecer. Hoje, o homicida é recordista no recebimento de cartas no presídio. O presidiário inclusive se casou com uma admiradora, tendo separado tempos depois com relatos da ex-noiva, de estranhas em suas ações e personalidade. Francisco será liberado em 2028, após completar os máximos 30 anos de reclusão exigidos pela legislação brasileira. Em contrapartida, psiquiatras notórios indicam que irá delinquir novamente, em função de seu estado mental irreversível. Entanto, em setembro de 2018, o Ministério Público informou um pedido à Justiça para a execução de um novo exame do estado mental, EMM, a fim de impedir a soltura do condenado.